O público se levanta enquanto um Chevrolet Chevelle SS454 atravessa a linha de chegada nos NH Winter Nationals. O ronco ensurdecedor do motor ecoa como trovão sobre o asfalto. O comentarista anuncia o impossível. Recorde de pista. Mas segundos depois, o júbilo vira silêncio. Um dos fiscais técnicos olha para o bloco do motor, se inclina e murmura. Esse motor é perigoso demais para existir. Aquele foi o momento em que o lendário Chevrolet 454 Big Rat deixou de ser apenas uma máquina. Passou a ser um crime mecânico. O ano era 1969, quando a Chevrolet decidiu ir além do limite. O 454 foi criado como evolução direta do 427 L88, um monstro de 7,4 litros, 454 polegadas cúbicas, feito para humilhar Ford e Dodge em plena guerra dos motores. Era o ápice da era dos V8 americanos, onde o ronco valia mais que as normas ambientais e o consumo era sinônimo de poder. Os engenheiros da GM sabiam que estavam brincando com fogo. O bloco de ferro fundido podia suportar forças que rasgariam qualquer outro motor. Um técnico da época afirmava: "Nós testávamos ele com nitroglicerina, e o maldito aguentava." Enquanto isso, a concorrência tentava desesperadamente entender o segredo. Agentes da Ford apareciam disfarçados em corridas, com fitas métricas escondidas nos bolsos, tentando decifrar os coletores de escape da Chevrolet. Era uma guerra silenciosa. Uma corrida armamentista mecânica. Mas a GM tinha algo que as outras não tinham. Delírio criativo sem limites. O 454 combinava força bruta com refinamento técnico. Seu alto índice de compressão, 10,25.1, permitia explosões internas mais eficientes, gerando torque absurdo com suavidade quase irreal. O resultado? Uma fera de pista, mas com alma de estrada. Enquanto o motor ganhava fama, dentro das salas de reunião da GM, o clima azedava. Alguns executivos alertavam. O motor era caro, pesado e, acima de tudo, ameaçava a sobrevivência corporativa. O medo era simples. Se o 454 se tornasse popular, os lucros dos modelos econômicos desabariam. E então veio a desculpa perfeita. As novas leis ambientais da EPA. Documentos que vazaram décadas depois mostraram um acordo secreto. A GM culparia o 454 pelos problemas de emissões em troca de uma vista grossa sobre outros modelos. Um ex-analista da EPA revelou: o 454 foi o bode expiatório. Eles precisavam que algo morresse e escolheram o mais forte. Mas as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio. Durante o Daytona 500 de 1971, um Corvette experimental equipado com o 454 explodiu em plena reta, a 180 milhas por hora. O piloto morreu no impacto. A mídia culpou imediatamente a Chevrolet. O que ninguém sabia é que anos depois, um funcionário aposentado da Ford confessaria: "Nós sabotamos aquele carro. Alteramos a linha de combustível. Sabotagem industrial. Espionagem. Um jogo de poder que custou vidas e destruiu carreiras." A Chevrolet, acuada, começou a recuar. Mas os engenheiros mais obstinados não aceitaram o fim. Oficinas clandestinas começaram a surgir em Detroit. Elas foram batizadas de Rat Motor Clubs, em homenagem ao apelido interno do 454, Big Rat. Lá, em galpões escuros, ex-funcionários e mecânicos rebeldes montavam motores proibidos, trocando números de série e vendendo-os em segredo. Um piloto da época descreveu: "Corríamos à noite, sem placa, sem medo. Era mais do que velocidade, era vingança." Em 1975, o FBI invadiu uma dessas oficinas em Michigan. Encontraram 12 motores 454 ilegais, um deles com pintura dourada. O dono da oficina, Ronnie Drake, desapareceu 3 dias depois. Nenhum registro, nenhum corpo. Apenas um som que ecoava nos campos. O rugido de um V8 em marcha lenta. Enquanto isso, dentro da própria Chevrolet, a guerra continuava. John DeLorean, então chefe da divisão, lutava desesperadamente para salvar o motor. "Eles não mataram o 454, diria mais tarde. Eles mataram a alma da Chevrolet."
Mas a pressão política, a crise do petróleo e o medo da EPA falaram mais alto. Em 1973, as linhas de montagem foram paradas, os protótipos destruídos. O nome, 454 Big Rat, foi oficialmente apagado dos catálogos internos. Mas nem tudo desapareceu. Um engenheiro renegado, Larry The Rat Duval, conhecido por modificar motores para dragsters, jurou vingança. Ele fugiu com um bloco experimental, uma versão ampliada do 454, com mais de 500 polegadas cúbicas. Um monstro que nunca chegou às ruas? Ou talvez tenha chegado. Relatos de mecânicos veteranos falam de um motor dourado escondido no interior de Michigan, em um galpão lacrado desde os anos 70. Dizem que, em certas madrugadas, é possível ouvir o som de ignição ecoando na floresta, um rugido abafado, como se o Big Rat ainda respirasse. Enquanto isso, a GM tentava apagar as pegadas. O escândalo do Chevy Mobile, onde motores Oldsmobile foram substituídos secretamente por blocos Chevy, mostrou o desespero interno da empresa. Era o mesmo padrão: encobrir, desviar, culpar outro. E o 454 foi o primeiro sacrifício. A história parecia enterrada, mas a comunidade automotiva não esqueceu. Os poucos que ainda possuem carros originais, Chevelle SS454, Corvette LS6, Camaro SS, tratam essas máquinas como relíquias sagradas. Não são apenas veículos, são testemunhos de um segredo corporativo. As provas oficiais desapareceram, os relatórios técnicos foram destruídos e os engenheiros sobreviventes se recusam a falar. Mas pedaços da história resistem. Notas de testes, registros internos, fotografias borradas de motores experimentais marcados com tinta dourada. Em 2004, uma dessas imagens reapareceu em um leilão. Um motor 454 com um número de série desconhecido, estampado com a sigla GMX. A foto foi autenticada, mas o motor jamais foi localizado. Nos bastidores, ex-funcionários falam de uma divisão secreta que operou dentro da Chevrolet até 1976, responsável por armazenar motores não conformes, peças que nunca foram legalizadas, mas que representavam o ápice da engenharia V8 americana. E é aqui que a história começa a se confundir com o mito. Alguns dizem que o Big Rat dourado ainda está escondido, talvez enterrado sob o concreto de uma antiga fábrica. Outros juram que ele foi vendido no mercado negro e que ainda funciona, adaptado em um carro anônimo que cruza as estradas do meio-oeste. Mas uma coisa é certa: o 454 não morreu por ser ineficiente. Morreu por ser incontrolável. Era potência demais para um mundo que começava a temer a própria velocidade. A Chevrolet havia criado um deus de metal e depois o destruiu com as próprias mãos. O que poucos sabiam é que, nos meses seguintes à morte do 454, um grupo interno de engenheiros começou a trabalhar em segredo em um sucessor, um motor de 502 polegadas cúbicas, apelidado de Project Godzilla. Um protótipo foi montado, mas antes de ser testado, o projeto foi encerrado. As plantas, queimadas. Um ex-funcionário, sob anonimato, afirmou: "O Godzilla existiu. Nós o ligamos uma única vez. O som era como trovão. E medo." O 454 Big Rat foi oficialmente retirado de produção em 1974, mas sua sombra permaneceu. E até hoje, quando um Chevelle SS acelera e o chão vibra, é como se o espírito daquele motor proibido ainda estivesse por aí, esperando o momento certo para voltar. O que aconteceu com o Big Rat dourado? E o que realmente foi escondido pela Chevrolet antes do fim da era dos V8? Há quem diga que a resposta está trancada em um armazém federal. Outros acreditam que está rodando, disfarçado, em algum canto esquecido do interior dos Estados Unidos. O que é fato, o que é lenda e o que ainda está vivo? A verdade sobre o motor proibido da Chevrolet está mais perto do que parece. Mas essa é uma história que ainda não terminou. Nos anos 80, quando o mundo se rendia aos carros compactos e motores de baixa emissão, um pequeno grupo de jornalistas automotivos começou a investigar os rumores sobre o 454 perdido. Um deles, Michael Hartley,
ex-redator da revista Hot Rod, recebeu uma caixa anônima em seu escritório. Dentro dela havia um manual técnico assinado por Larry Duval, o engenheiro desaparecido. Nas últimas páginas, um mapa e uma anotação escrita à mão. Se você encontrar o Big Rat, não o ligue. Ele não pertence mais a este mundo. Hartley seguiu as coordenadas até o interior de Michigan, próximo a um antigo campo de testes da GM. Lá, encontrou um galpão coberto por anos de poeira e ferrugem. Dentro dele, sob uma lona dourada, estava o motor, o lendário Big Rat dourado. Ainda havia óleo fresco no cárter. Ele girou a chave de ignição conectada a uma bateria antiga. O silêncio se partiu em 1000 pedaços. O som que saiu dali não parecia de um motor. Era um rugido metálico, grave, vibrante, que fez o chão tremer e os pássaros fugirem. O ponteiro do contagiros passou de 7.000 RPM com facilidade. Hartley recuou assustado e desligou o sistema. Dias depois, o galpão foi completamente incendiado. Relatórios oficiais alegaram curto-circuito, mas o jornalista desapareceu antes da publicação de sua matéria. O que restou foram cópias digitalizadas do manual de Duval, compartilhadas em fóruns de mecânicos e entusiastas. Linhas de código, cálculos e diagramas, especificações de um motor que jamais deveria existir. Os engenheiros que analisaram o documento garantem: aquele projeto ultrapassava qualquer limite da engenharia automotiva da época. Torque, compressão, resistência térmica. O Big Rat dourado era, de fato, o ápice da máquina interna de combustão. Hoje, mais de 50 anos depois, a Chevrolet raramente menciona o 454. Nos museus, há apenas placas vagas. Motor V8 de alta performance, produção limitada, 1970-1974. Mas entre os colecionadores, a lenda nunca morreu. Em encontros noturnos, quando um Chevelle antigo chega e o motor vibra como um trovão abafado, os olhares se cruzam. Alguns juram ouvir aquele mesmo rugido grave, idêntico ao som descrito por Hartley. Outros dizem ter visto o bloco dourado, escondido sob o capô de um carro preto sem emblemas, estacionado em postos de estrada no meio-oeste. A Chevrolet talvez tenha tentado enterrar o passado. Mas a história não pode ser apagada quando ela se escreve com fogo, óleo e metal. O 454 Big Rat não foi apenas um motor. Foi um símbolo da ousadia, da arrogância e da genialidade humana. O último rugido de uma era em que o limite não existia. E se você, em uma madrugada silenciosa, ouvir o eco distante de um V8 que não deveria mais rodar, talvez não seja apenas imaginação. Talvez o motor proibido ainda esteja vivo, rodando livre, escondido nas sombras de Detroit, esperando o momento certo para despertar novamente, porque certas máquinas nunca morrem.